Então, vamos dar partida aqui ao conteúdo do desafio. E você que está no Instagram, muito obrigado por ter nos acompanhado. Grande abraço. E vamos nós. Tá joia? Pessoal, antes de dar continuidade, eu queria conhecer um pouco mais, né? Não vou tomar muito tempo com isso, mas conhecer um pouco mais a realidade de vocês. Vocês já trabalham hoje na área do gerenciamento, seja no canteiro de obra, conduzindo a obra, ou seja, fazendo planejamento e controle. Pode ser, de repente, para clientes, ou você está na sala técnica e atende, ou você está na sala técnica da obra e acompanha e planeja a obra. Comenta aí, você já tem experiência com gerenciamento, planejamento e controle de obras? Digita aí no chat, só para a gente saber. Sim ou não? Que aí eu... Agnaldo tem, Gutenberg tem, Aline não. Quem mais? Ricardo tem. Ele é estagiário e já está trabalhando lá com o pessoal de planejamento, gerenciamento da obra ou do canteiro. Okay, Gustavo tem experiência. Gustavo Henrique, né? Gerenciamento de projetos. O Gabriel, eu entendi que não tem experiência no gerenciamento de obras, né? Ele está no curso. Opa! Fala-me Deus. Obrigado aí, Gabriel. Esqueci. A gente se empolgou e eu me esqueci. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Os demais aqui que estão chegando. E a gente vai começar agora o conteúdo do desafio. E eu estava perguntando aqui para o pessoal, tá certo? Eu estava perguntando aqui se vocês já têm experiência, alguma experiência no gerenciamento de uma obra, né? De repente você está lá no canteiro acompanhando o andamento da obra, ou com planejamento e controle, elaborou já cronograma, acompanhou a obra, controlou a obra. Quem já tem alguma experiência ou não, diz aí sim ou não, tá bom? Só para a gente ter uma ideia geral aqui do público e da bagagem que vocês já trazem. Comenta aí um pouquinho para mim, sim ou não, se você já tem experiência em gerenciamento, planejamento e controle de obras, tá joia? Entrou com um colega seu. Opa, desculpe, é porque deu um retorno, aí eu acabei mutando aqui só por causa... Mas alguém quer falar? Pode abrir o microfone e comentar. Não? Foi só por acaso? Ok. Eu estou vendo aqui no sistema que aparentemente tem algumas pessoas que é como se o microfone da pessoa não tivesse ativo, tá certo? Se você tentar falar, tentar liberar e não der certo, digita aí no chat, que eu estou tentando deixar o chat aqui aberto direto, para poder te atender também, tá? Então, assim, eu vi que nós temos uma divisão bacana. Tem várias pessoas que já trabalham com orçamento, planejamento, que já responderam sim, outros que ainda não, né? Tranquilo. Bem, então, vamos começar. Eu vou subir aqui para vocês o material, vamos ver se vai aparecer, para a gente começar a conversar sobre o nosso conteúdo e dar uma conversada legal e discutir assuntos importantes. Apareceu aí um slide para vocês do desafio, professor Alex Amarante? Comenta aí no chat, sim ou não? Sim. Beleza. Obrigado, Letícia. Então, vamos lá. Opa, só um instantinho. Só ajustando aqui os meus mecanismos de visualização. Joia. Passou. Bem, só para me apresentar, né? Talvez algumas pessoas não me conheçam, mas não vamos gastar muito tempo com isso. O meu nome é Alex Amarante. Eu sou formado... Primeiro me formei em técnica de edificações, aí fui para engenharia civil, fiz mestrado em engenharia de produção. Acabei me envolvendo e gostando muito de acompanhamento da obra, né? Mas me incomodava, aliás, não é que me incomodasse. No começo, quando eu comecei a andar nos canteiros de obra, eu comecei bem jovem, né? Bem novinho, por causa do curso técnico, tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos. A gente
via a obra acontecendo e tal, não sei o quê. E meio que não tinha muita percepção das coisas, né? Tanto por questão de idade como de experiência, não tinha nenhum dos dois. Mas quando eu comecei a ver disciplinas que mostravam conteúdos de planejamento, aí eu fiquei impressionado. E também, quando eu estagiei, acho que foi o segundo estágio, meu primeiro estágio foi ajudando a fazer orçamentos. No segundo estágio, a construtora, ela trabalhava com edifícios residenciais, certo? E, agora vamos entregar a idade. E foi na época que começou a aparecer o Windows. Vixe, Maria, eita. Tem gente que nasceu, já tinha o Windows, né? A Letícia nasceu, já tinha o Windows, né? Eu não, eu já estava vivo, Letícia. Já estava trabalhando, né? E aí, eu achei o máximo, sabe? Porque assim, quando a gente trabalhava, olha só, quando eu comecei a mexer com orçamento, a gente usava papel. Deixa eu me entregar mais ainda. Eu usava papel. Tinha uma calculadora que talvez ninguém ria aí, viu? Se reconhecer o nome, ninguém ri, porque senão se entrega também. Uma marca chamada Facite, porque essa calculadora ela tinha um rolo de papel nela, entendeu? Aí a gente fazia as contas. Ah, vamos ver aqui o quantitativo. Deixa eu dar um exemplo. Quantitativo de piso. Aqui, peraí, o quarto. O quarto são 2,5 por 3. É puxar 2,5 por 3, é puxar a alavancazinha, ela escrevia no papelzinho, sabe? Aí aqui, peraí, o quarto 2, tanto, aí, Aí você fazia e ficava registrado no papelzinho, né? Aí dava para você destacar, grampeava, né? Guardava. Ou seja, você tinha uma memória de cálculo do papel que estava lá. Isso aí foi bem no começo mesmo. Aí quando eu cheguei nessa construtora, tinha computador, era o máximo, rapaz. A sala técnica da construtora tinha computador, um negócio espetacular. Aí eu comecei usando uns softwares que provavelmente a maioria de vocês nunca nem ouviu falar. Começou com um software chamado WordStar e uma planilha chamada 4 Pro, né? Eram precursores do Word e do Excel, eles rodavam no ambiente DOS, né? E quando eu estava nessa construtora, chegou o Windows. Aí quando chegou o Windows, eles tinham contratado o serviço de uma empresa, que eu não sei se acho que essa empresa não existe mais. Eu sobrevivi à empresa, né? Essa empresa morreu, eu continuo aqui. Então, essa empresa, ela tinha 3 sistemas. Na verdade, no começo ela tinha 2. Ela tinha um sistema de orçamento de obra, que chamava, não lembro mais o nome do sistema. Sistema de orçamento de obras, e tinha um sistema de controle de produção de obra. Então, a gente começou, no lugar de fazer orçamento no Excel, começou a fazer orçamento no sistema. O sistema tinha base de insumos, base de composições, você montava a planilha da obra, botava as quantidades, dizia qual era a composição daquele serviço, fazia o que o sistema de orçamento de hoje faz, porque a técnica não mudou, né? Mas, assim, foi o primeiro sistema que eu vi e não era um sistema em Windows, era um sistema em DOS. E o de produção, a gente saía definindo, por exemplo, vou dar um exemplo real que tinha lá. A gente tinha um conjunto habitacional chamado Marcos Freire, o nome do conjunto, inclusive. Eita, minha memória até é boa. E ele devia ter, assim, uns 40 blocos. Cada bloco tinha 4 pavimentos. Opa, só um momentinho, que eu fui informado que tem gente para entrar. Deixa eu liberar aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, quem é enrolado se enrola ao vivo. E esse negócio de internet aqui para mim, eu já comecei dizendo que eu tenho um certo tempo, né? Deixa eu só ver agora como é que a gente faz para liberar, só um momento. Deixa eu até parar o compartilhamento, que para mim fica mais fácil. É isso mesmo. Onde aqui está o admit? Só um instante, só um instante. Menino, passando vergonha ao vivo. Achei. É uma coisa horrível. Obrigado, viu? Quem foi que me avisou? Menino? Deixa eu ver aqui. Foi a Aline. Foi a Aline? Foi. Obrigado, viu, Aline? Ah, Maria, se não fosse você, Eu acho que tem mais pessoa para entrar. é mesmo. Ixi, tá bombando. Tô clicando aqui no admitir tudo e ele tá liberando aos poucos. Vamos ver aqui se não tem mais. Tá entrando mais gente. Enquanto eu vou ficar. Enquanto eu tô só fazendo essa introdução, eu vou ficar
nessa tela aqui, que foi a tela que eu me achei. Depois eu subo o slide de novo. Então, vamos lá. Então, essa empresa, ela tinha mais dois, tinha esses dois sistemas, tinha esse de produção de obra. Aí depois, eles montaram um de planejamento integrado com um tal de MS Project. Aí, esse sistema conseguia ligar o orçamento com o planejamento da obra. Isso nos idos de 1.500, sabe, pessoal? Eu até hoje me lembro que a primeira versão do Project foi colocada na empresa e eu comecei a olhar, era uma versão 4.0. Se você procurar na internet, Project 4.0 mostra até o... Ainda aparece, um dia desse eu vi. Né? Matei a saudade. Tinha lá a logomarca, né? Eita, só botar aqui o carregador que eu esqueci, só um momento. E isso me chamou a atenção. Aí eu comecei a perceber o quanto a gente podia melhorar a organização dos serviços na obra, né? A planejar a obra. A gente já fazia cronograma, mas qual é a dificuldade de um cronograma em geral? A dificuldade do cronograma em geral é o seguinte: ele não é executivo, no sentido, ele não reflete realmente os processos que acontecem na obra. Quando eu tenho uma obra de menor porte, como essa da casa que a gente vai ver, tudo bem. Mas quando eu tenho uma obra muito maior, com muito mais áreas, por exemplo, se eu for fazer um shopping center, se eu for fazer um edifício mesmo, né? Se eu for fazer uma estação de tratamento de água, né? Começa a ficar complicado porque eu tenho certas zonas e áreas, então eu precisaria detalhar melhor e tem interferências às vezes numa estação de água nem tanto, mas numa estação de tratamento de esgoto eu tenho um problema de interferência até de concretagem de peças, né? Porque tem um processo mecânico da passagem do fluido, né? Para poder fazer uma purificação mecânica inicial, antes da química, e que se eu concretar errado, complica. Uma vez eu vi uma estação de esgoto que o pessoal tava demolindo uma peça de concreto porque concretaram uma e depois, quando foram ver, tinha uma outra atrás, sabe? Que não estava concretada, né? Aí tiveram que demolir para fazer de trás para depois botar da frente, que a estação de esgoto é meio complicado nesse ponto. E aí, isso me chamou a atenção. E eu comecei a me envolver cada vez mais com esse assunto, planejamento e controle. Quando eu entrei na faculdade, porque isso aconteceu na minha passagem do curso técnico para a faculdade. Quando eu entrei na faculdade, mais ou menos no segundo ano, eu eu identifiquei no quadro, né, da grade, que tinha uma disciplina chamada Planejamento e Controle da Produção. Era no 10º semestre, eu estava no segundo, era terceiro semestre. Mas eu consegui organizar para puxar essa disciplina, porque ela era opcional. Aí eu fiz essa disciplina de Planejamento e Controle de Produção e eu comecei a ver técnicas de produção que não eram nem assim, só de construção civil. Comecei a ver coisas da indústria e tal, etc. E comecei a pensar o que é que a gente podia levar para a construção civil. E aí isso foi desenvolvendo. E ao longo do tempo foi assim, isso foi a partida, né, do que me fez hoje ser uma pessoa que já tem mais de 2 décadas, né, tem 2 décadas e tralalá. Trabalhei muito com orçamento, mas principalmente com planejamento e controle de obra. E nesse meio tempo a gente vai vendo todo um conjunto de dificuldades que existiam e continuam existindo. E aí nós vamos tratar isso hoje, tá bom? No primeiro momento, nós vamos tratar, digamos assim, alguns aspectos que nós precisamos entender. E no segundo momento, a gente vai dar um intervalozinho de uns 5, 10 minutos, né? Para cada um poder tomar água e tal, etc. Um pit stop. E no segundo momento, nós vamos abrir uma planilha com caso real e trabalhar na prática para entender o que é o desafio. E aí a gente vai dar uma partida no desafio juntos. Tá legal? Então eu vou subir aqui de novo. E vou ficar de vez em quando alternando só para ver se chegou mais alguém, porque quando eu me empolgo, aí eu esqueço de ficar olhando as outras coisas. É uma coisa horrível isso aí. Mas vamos lá, que vai dar certo. Então, vamos aqui, voltando. Subiu aí para vocês, né? O slide novamente. Ok. Bem, aí foi o comentário que eu fiz. E só para fechar, né? Atualmente a gente tem mais de 22 mil alunos. 22 mil alunos em 86 países, com cursos online, né? E lá na frente, no momento adequado, eu vou comentar um pouquinho sobre oportunidades internacionais, né? Aqui tem um sumário, esse é o material que já foi para vocês com o link, tá? Para vocês poderem baixar. Qualquer um que tiver dificuldade, também eu vou deixar meu e-mail aqui
Que é o que foi para vocês, né? Mas atendimento@formaçãoplena.com.br, que aí na semana, segunda-feira, a equipe manda mais alguma coisa, ou se eu conseguir parar no fim de semana, se alguém tiver alguma dificuldade, eu mando. Então vamos fazer, antes de começar mesmo, assim, botar o conteúdo, vamos fazer logo um primeiro exercício, certo? Até para a gente testar se todo mundo recebeu. Dá uma olhada no seu e-mail, se chegou um com material do participante, se eu não me engano, esse é o título. Nesse material tem esse PDF aí que eu estou apresentando para vocês, tem a planilha Excel, tem um DWG com a arquitetura da casa, do desafio, e tem um arquivo de imagem, que é esse aí, ó. Estou participando do desafio Prof. Alex Amarante, certo? Ok. E aí vamos marcar a presença na rede. Não precisa fazer isso agora, mas o que é que vai fazer parte de algumas dinâmicas para ajudar na pontuação? A gente criou umas coisas por questão de desempate, sabe? De repente, 2, 3 pessoas estão tendo a mesma pontuação no questionário, no formulário que vocês vão responder, e no desenvolvimento do trabalho. Aí, de repente, essa agitação, a empolgação nas redes sociais vai ajudar. Depois eu relembro mais, a gente manda e-mail lembrando também. Mas a ideia é, você vai pegar esse post que foi aí para você, você coloca aí no seu Instagram, e eu esqueci de dizer, mas eu vou dizer agora, aí você marca aí @prof. Alex Amarante, né? Ou no story, ou no feed, só para ficar movimentando e a gente ver que você está empolgado aí, participando para ganhar mais uns pontinhos. De repente, isso pode ser o desempate para o primeiro prêmio, né? Vai que dá certo. Ok? Então, caso você não tenha recebido o e-mail, aí eu vou pedir que no finalzinho dessa primeira parte, não agora, porque senão o chat vai ficar misturando as coisas, mas no finalzinho da primeira parte, você me comenta. Quando chegar no final da primeira parte, eu pergunto, tá bom? Para vocês, se alguém não recebeu, porque aí eu aproveito o horário de intervalo e mando para o e-mail direto. Tá joia? O conteúdo. Vamos aqui. Vamos começar a internalizar alguma coisa. Primeiro, o que a gente tem que entender é o seguinte: obra versus projeto, né? Vamos ficar aqui no português primeiro. É o seguinte, a gente tem aqui no Brasil, nós que somos da área técnica, nós temos aqui no Brasil uma pequena dificuldade, né? Nós somos de arquitetura, engenharia, construção, e quando eu digo engenharia, são as engenharias como um todo, não só civil. Qual é a dificuldade? É porque é o seguinte, o que nós chamamos aqui de projeto, né, são os desenhos, os detalhamentos, as especificações, memorial descritivo, termo de memórias de cálculo, né? Então, a gente chega e diz assim, vamos ter uma reunião do projeto. Então, é uma reunião como se fosse assim, da engenharia, digamos, né? A reunião dos projetistas ou com os projetos. A gente vai discutir incompatibilidade, vai tentar entender como é que é para executar a obra e assim por diante. Até aí tudo bem, tranquilo. A confusão é quando a gente começa a se comunicar com o pessoal de fora do Brasil. Por quê? Porque o que a gente chama aqui de projeto, lá eles não chamam de project, tá certo? O que é chamado fora do Brasil de project é como se fosse a obra. Então, vamos dizer o seguinte, é o project construction, né? Então, eu vou construir um edifício. Na hora que você fala do project, desse building aí que está sendo construído, o pessoal lá fora entende a obra, ou até o empreendimento, de uma forma mais ampla, né? Eu tenho um empreendimento que eu vou construir um edifício residencial, um empreendimento que eu vou construir um hotel, que eu vou construir um hospital, certo? E o que aqui nós chamamos dos desenhos, especificações, memória de cálculo, detalhamentos, etc., é o design, né? Então, às vezes, cria uma certa confusão com o pessoal que está fora por conta desse detalhe, tá certo? Só um instantinho. Obrigado. De vez em quando eu vou pedir um instante só para fazer um, né, que eu estava explicando no começo do nosso encontro, que estou um pouco gripado e aí por isso eu também estou até um pouco rouco. Bem, então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado para quando a gente for pegar conteúdo de fora. Por exemplo,
Existe um conceito que é importante, já lá na frente a gente vai destacar um pouco mais, chamado Project Management, né? Ou seja, gerenciamento de projetos. Aqui no Brasil, nós que somos de arquitetura, engenharia e construção, quando a gente escuta isso pela primeira vez, a gente pensa que é o gerenciamento do projeto de arquitetura, o gerenciamento do projeto de instalações, do cálculo estrutural, entendeu? Mas não é isso. É o gerenciamento do empreendimento da obra como um todo. Então a gente tem que ficar ligado, até porque tem grandes oportunidades para vocês nesse sentido. Então, vamos seguindo aqui, né? Pessoal, obra tem há milhares de anos, desde antes mesmo das pirâmides do Egito, mas essas são famosas, até as nossas atuais. E existem obras que estão fora da parte de civil, como, por exemplo, a construção naval é um tipo de obra, né? Deixa eu até ligar. Construção naval é um tipo de obra, tá certo? Tem, consequentemente, várias alternativas. Para você, tanto você que é, digamos assim, que é jovem há menos tempo, está na faculdade ou saiu há pouco da faculdade, é importante que você saiba que existe um leque grande de oportunidades dentro das construções, porque, por exemplo, você pode, de repente, trabalhar numa área que é mercado imobiliário, né? Construção de casa é difícil. Pode trabalhar com obras industriais, pode trabalhar com obras da área metálica, né? Montagens de estruturas metálicas. Você pode trabalhar na área de energia solar, você pode trabalhar na área de energia eólica, saneamento, redes de abastecimento d'água. Então, já tem um leque grande já na arquitetura, engenharia e construção. Mas abre também possibilidade para outras, né? Mesmo você sendo engenheiro civil, arquiteto, técnico de edificações, etc., nada impede, se surgir uma oportunidade e você, de repente, conseguir se adequar aos critérios dessa oportunidade, começar a trabalhar também em obras eletromecânicas dentro do assunto do gerenciamento, ou seja, planejamento e controle. Obras navais. Eu, eu como sou jovem há um pouco mais de tempo, eu já vivi vários tipos de obras, né? Obras ligadas à parte de óleo e gás, eletromecânica, solar, eólica, naval, além das de construção civil, né? Especificamente, tá certo? Então, é bacana a gente ficar ligado que o conhecimento do gerenciamento de obra nos abre várias possibilidades. Isso pode ser importante em algum momento da sua carreira, tá certo? E aí, dependendo da tipologia de obra, obviamente, vai ter outros profissionais agregados. Então, por exemplo, só um instante. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui trabalhar com a obra de aeroporto, a única coisa que eu entendia do aeroporto, talvez você também entenda, seja isso, né? É como é que você chega, né? Que tem um sistema viário, tem um lugar de embarque e desembarque, tem o saguão principal, aí você tem a sala de espera, e dependendo do aeroporto, né, tem os fingers lá, os corredorzinhos para você chegar no avião, ou não, você vai andando mesmo pelo chão e só uma escada. Né? Pronto, é só isso que eu entendi. E agora, como é que eu vou planejar um aeroporto? Se eu nunca fui, além disso, nunca sabia o que é que tinha dentro do aeroporto. Simples. Essa obra vai ter, por uma normalidade, ela vai ter profissionais especialistas em cada tema. Na parte mecânica, vai ter o cara mecânico, vai cuidar de ar-condicionado, refrigeração, etc. Na parte de instalações, vai ter um cara muito bom em instalações. As instalações de supervisão do aeroporto, tem um cara específico só para isso e assim por diante. O que é que eu e você precisamos entender? A lógica de planejar uma obra, que é o que nós vamos ver aqui, tá certo? Então, se a gente guardar bem e treinar, começar a vivenciar a lógica de planejar uma obra, não importa que tipo de obra vai ser, desde que a gente tenha o especialista daquele assunto do nosso lado, tá certo? E nós, inclusive, vamos ser os condutores da montagem, porque a gente é que vai saber qual é a sequência de informação para montar o planejamento. Ou seja, você pode atuar em áreas, em companhia com engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, sanitário, ambiental e assim por diante. Existem muitas possibilidades. Já o que nós chamamos de projetos, e nós não vamos deixar de chamar de projeto, porque lá fora pode confundir, a gente só vai saber dessa informação, né? Envolve também várias especialidades. E para gerenciar bem a obra, a gente precisa também ter uma boa conexão e boas informações com relação aos projetos, né? E aí os projetos podem estar envolvendo croquis,
eu não sei se algum de vocês já viveu essa experiência, mas se tiver vivido, comenta aí. Sim, do tipo, tem uma obra para fazer, normalmente são obras menores, mas tem uma obra para fazer e não tem detalhamento de projeto nenhum. Então, por exemplo, quem vai construir, eu já vi o pessoal construindo casas para vender para Minha Casa Minha Vida, né? Não um conjunto habitacional, mas 4 casas numa rua, 2 casas, uma casa aqui, outra ali. O cara tem uma arquitetura básica, na verdade, a arquitetura para aprovar na prefeitura, acabou, meu irmão. O resto você quer resolver, né? Eu me lembro de um conhecido que chegou para mim uma vez e disse assim, não era nem sobre planejamento, era custo nesse caso. Ele chegou para mim e disse assim, Alex, quanto é que custa para fazer um galpão? Aí eu olhei assim para a cara dele, tu tem pelo menos o tamanho do galpão? Não, eu não sei que tamanho vai ser. Diga, aí também sabe que é demais, né? É para ter uma ideia que foi que a gente resolveu. Eu disse, bem, tu sabe, tu já tem pelo menos terreno? Eu disse, não, o terreno eu tenho. Qual é o tamanho do terreno? Tamanho tal. Então vamos ocupar tanto espaço do terreno para o galpão, tá bom? Tá bom. Aí vamos, ó, um galpão com esse tipo de estrutura, com esse tipo de coberta, com esse padrão de acabamento, com uma salinha pequena, isso vai dar uma estimativa de uns tantos R$ 1.000 por metro quadrado, tu deve gastar em torno de tanto. Mas, ó, não tinha nem desenho, entendeu? Então, assim, o pessoal chega pra gente, né? Eu não sei se você já viveu essa experiência, quem não viveu provavelmente vai viver. Um dia vai chegar um familiar seu e vai dizer assim, deixa eu pegar aqui um caso. Aline, é porque eu estou querendo fazer um banheiro lá em casa, tu acha que custa quanto? Eu digo, e cadê o desenho do banheiro? Cadê o croquis? Cadê a planta? Cadê o corte? Cadê esse... Não tem. Não, eu só quero fazer um banheiro. Tu acha que custa quanto? A pessoa, né? Fica complicado. Então, para a gente, às vezes, tem que se virar só com croquis. Aí você pode evoluir, né? Em algumas situações você tem maquetes, físico-eletrônica, né? De preferência aquelas com BIM, planta baixa, corte, estudo de viabilidade técnica, né? Para ver se realmente faz sentido aquilo ali, estudo de viabilidade financeira, deveria ter um orçamento e cronograma. Isso tudo eu estou colocando na conta de documentação técnica para nós, ou seja, projetos, né? Memoriais descritivos, etc. Tá ok? Então, a banda toca assim. E aí, aquilo, só para lembrar, aquilo que eu falei, projeto para nós e o project, tá certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? E, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. Chegou no ponto aqui que eu queria introduzir para vocês. Eu vou dar só um exemplo para a gente não tomar muito nosso tempo. Eu tenho uma ex-aluna que ela hoje está na França, tá? Eu não sei se tem depoimento dela no canal, acho que não tem não. A gente tem, mas eu não coloquei no canal do YouTube. Ela foi para a França, ela decidiu que ia morar na França, né, por motivos pessoais e tal, e que gostaria de continuar trabalhando na área de gerenciamento de obras, gerenciamento desse projeto aqui, ó, desse project management. Fez todo um plano para chegar lá. Tinha uma obra, digamos assim, né? Para não chamar de projeto, uma obra-alvo que ela gostaria muito de estar, tá certo? E que é a seguinte obra. Eu não sei se vocês já ouviram falar que está hoje em construção na França um reator de fusão nuclear. Fusão, FU, fusão nuclear. Como é que são os reatores nucleares hoje? Eles são reatores de fissão, né? Então, são reatores que partem um átomo. Eles pegam um átomo, parte o átomo e gera energia. Esse reator é uma tecnologia inovadora, está no segundo estágio de desenvolvimento. Essa obra que ela está é o segundo estágio de desenvolvimento, que é o reator de fusão. Então, ele pega 2 átomos de hidrogênio, funde para gerar um átomo de hélio e libera energia. É exatamente o que acontece no Sol. Como é que é a reação nuclear do Sol? É a reação de fusão de átomos de hidrogênio gerando hélio e liberando fóton, certo? Ou seja, é um reator que está criando, que vai criar um mini-sol. Essa ex-aluna, ela trabalha, né? Ela não é física e tal, nem engenharia dessa área aí, que eu não sei nem o nome, por sinal. Ela é engenheira ambiental e se especializou nessa parte de gerenciamento, tá? E hoje ela trabalha lá numa área relacionada ao assunto de suprimentos, sabe? É um negócio tão grande que é muito bem dividido. Então, o setor dela, olha só, o setor dela é o setor que cuida do gerenciamento de aquisições, porque você imagina o volume de coisas que tem que ser adquiridas,
de um dos trechos desse reator. Depois eu mando até para vocês algumas imagens e o link do Instagram desse projeto, né? Porque é um projeto super inovador, é considerado uma das top 10 obras de engenharia do mundo hoje, tá certo? Aí, olha o tanto de oportunidade que existe. Eu pego esse exemplo, digamos assim, bem, como é que eu posso dizer? Bem grande, né? Bem diferente, para comentar que existem muitas outras, como, por exemplo, tem alunos meus que, aqui do Brasil, conseguiram emprego em projetos que eram internacionais. A obra era aqui no Brasil, mas era de uma multinacional. E tem aluno que foi para a Austrália, foi para a Inglaterra e tal, e estão trabalhando em obras lá. Ou seja, se você dominar o processo, você vai conseguir ampliar muito o seu leque de possibilidades. Lembrando só desse detalhezinho que o que a gente chama de projeto aqui não é exatamente o que eles chamam de project lá, tá certo? Ok. Então vamos seguindo aqui e vamos entender esse, então, gerenciamento de obras ou gerenciamento de projetos na nossa área de arquitetura, engenharia e construção. Ok? Primeiro que eu acho que facilita às vezes a gente a se entender é o seguinte, é muito pequeno, mas é bem bacana. A gente podia chegar e dizer assim, ó, vou para a reunião do gerenciamento dos projetos da obra. Certo? Quando eu, Alex, chego e digo, ó, vamos ter uma reunião para a gente analisar, né, a incompatibilidades, então vamos fazer uma reunião para o gerenciamento dos projetos da obra. Aí eu estou falando da documentação técnica. Agora, se eu chegar e dizer, olha, vamos fazer uma reunião do gerenciamento de projeto da obra, eu poderia até cortar o de projeto e dizer, vamos fazer uma reunião do gerenciamento da obra, ok? Só para a gente fazer essa ligação, que isso é importante, porque vai ter opções alternativas bacanas, muito provavelmente para você na região que você está, que por sinal eu esqueci de perguntar. Comenta aí para mim qual é a tua cidade, tá bom? Coloca aí no chat. Existe no Brasil, eu agora não me lembro quantas, eu não lembro se são 10 ou 12, mas assim, existe no Brasil, em várias cidades, uma filial de um instituto internacional, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, certo? A gente tem gente de Salvador, de Cáceres, né? Mato Grosso, São Paulo, Natal, Jundiaí, Itapeva, Condado, na Paraíba, né? E, então, ó, por exemplo, em São Paulo, no Ceará, na Bahia, Rio de Janeiro, agora eu não estou lembrando de cabeça os outros, mas existem filiais de um instituto, desse instituto internacional, Varginha, ó, tem filiais, a Varginha eu comentei que é uma pessoa que está lá, né? Mas em Belo Horizonte tem. Obrigado, até me ajudou a lembrar. Esse instituto, ele existe desde a década de 60, né? De 1962, 63, coisa assim. Ele está em mais de 100 países e o foco dele é gerenciamento de projetos, né? Naquele sentido de que o projeto é obra ou é empreendimento. E aí, por isso, envolve gente de várias áreas, não só nós que somos de arquitetura, engenharia e construção, engenharias, inclusive, né? Mas também gente do direito, da administração, tecnologia da informação, etc. Ou seja, você pode construir um network fenomenal se você, por exemplo, começar a sondar e ver se na sua região tem uma filial, né? Na sua capital tem uma filial desse instituto. E aí você pode dar uma olhadinha. Esse instituto, ele foca em gerenciamento, ou seja, planejamento e controle. Prazo, custo, suprimento, risco, comunicação, recursos humanos e assim por diante. Tá certo? Tem muito conteúdo. Uma observação importante, para ficar registrado aqui. Obviamente, esse instituto, ele cobra um valor para os seus membros participarem, né? É um valor anual. Só que eu não me lembro agora o valor que eu pago, mas quem é estudante, nível médio, graduação ou pós-graduação, o valor anual é uns $52. Então vai dar o quê? Uns R$ 280, mais ou menos, né? Só que isso é para o ano todo. Em contrapartida, não só essas conexões que você tem, você vai ter acesso a uma biblioteca de conteúdo online gigantesca, né? Então você vai poder baixar eletronicamente vários livros, que só esses livros já iam pagar, olha, pagar. Só esses livros são muito mais do que o valor de inscrição
do profissional, imagine de quem é estudante. Então, vale a pena. Eu vou dar um exemplo de um aluno que foi para a Austrália. Tem um aluno que uma vez chegou para mim e disse assim, Alex, ano que vem eu vou para a Austrália. Eu disse, mas legal, que bom. E aí, já está tudo organizado, planejado? Já tem uma expectativa de trabalho lá e tal? Aí ele deu a seguinte resposta, vê se vocês, na região de vocês, essa resposta significa a mesma coisa. Não, eu vou na doida. Eu não sei se você conhece esse termo técnico, né? Aqui na minha região tem esse termo técnico. Não, vai na doida. Vai na doida quer dizer que está indo, chega lá e futuro a Deus pertence, e faz de qualquer jeito, tá certo? Aí eu disse, não, mas tu é louco, faz isso não. O que é que tu vai fazer? Ó? Tu não vai para a Austrália? Pesquisa no Instituto, no PMI, ou PMI, se preferir. Pesquisa aí nesse instituto. Depois eu mando o link dele também para vocês, tá bom? Pesquisa aí nesse instituto quais são as filiais, os capítulos que tem na Austrália. E já de agora, como tu é estudante, ele era estudante de pós-graduação. Como tu é estudante, tu se filia ao instituto e começa a trocar mensagem com a galera. Por exemplo, tu entra em contato para saber se tem algum trabalho voluntário que esses institutos fazem, né? Isso é muito importante, principalmente quem pensa numa carreira internacional. Você ter alguns trabalhos de voluntariado pesa muito na carreira. Já já eu faço um outro comentário de uma entrevista de emprego de uma pessoa que isso pesou muito. Aí tu entra em contato com o pessoal, já começa a conversar com eles e tal. Daqui a um ano, quando tu viajar, ó, tu já tem contatos lá de várias pessoas. São pessoas profissionais que estão no mercado e que, de repente, vão até te ajudar numa colocação no mercado, porque quando pintar uma vaga que está alinhada contigo, entendeu? Então, é uma estratégia simples e que é uma maravilha. E aí, falando do voluntariado, essa minha ex-aluna que está na França, uma vez ela comentou o seguinte, que quando ela ia para as entrevistas de emprego, no último, a pessoa perguntou sobre as atividades fora do trabalho que ela tinha. Aí ela comentou sobre a atividade esportiva que ela fazia e comentou sobre uma atividade voluntariado que ela tinha feito, né? E aí a conversa começou a ir por esse caminho. A pessoa quis saber mais o que era, como era a realidade e tal, o que é que eu estava fazendo. Ou seja, o que pesou na contratação dela nem foi o conhecimento técnico, porque assim, o conhecimento técnico, o entrevistador, ele dá uma validada, porque você está mandando o currículo, não ele tem uma ideia. Ele dá uma validada. A partir daí, ele quer saber outras coisas. A sua capacidade de trabalhar em equipe, sua proatividade, etc. E aí ele vai pegar por outras informações, entendeu? Não pelos cursos que você fez, não pelas notas que você tirou, deu para entender? Esse outro aspecto. Então, isso é bacana e é mais uma vantagem de estar afiliado a esse instituto, porque eles sempre desenvolvem atividades com voluntários, que têm, às vezes, viés profissional e, às vezes, viés, digamos assim, sociocultural. Tá já? E é bacana para você ter essa experiência. Bem, como nós somos da arquitetura, engenharia e construção, como eu falei, ó, nada impede você trabalhar em projetos, né, em obras de construção civil, naval, aeroespacial. Esse aqui eu nunca trabalhei, aeroespacial. Mas civil, naval, mecânica, industrial, de manutenção e operação, já trabalhei com pessoal ligado à telefonia, né? Então, abre um leque e você tem muita possibilidade de vencer e desenvolver isso, certo? Olha só, também é importante que a gente perceba que no gerenciamento de obras, a gente precisa entender que a gente vai definir um processo de execução, né? E que às vezes o mesmo trabalho pode ter mais de uma forma de fazer. Aqui eu trouxe só um exemplozinho simples, que basicamente é o seguinte: imagina que eu estou planejando uma obra, né? No caso, nesse nosso exemplo pequeno da casa, vai acontecer isso. E eu vou comentar também. Mas só abrindo logo aqui. Olha, na construção desse edifício, eu vou ter que fazer o fechamento das alvenarias, das paredes. Ok, vou. Aí vem a primeira pergunta, né? Que é uma pergunta até padrão quando eu chego no cliente. Você executa a alvenaria primeiro a externa e depois a interna? Ou seja, eu tenho uma equipe para trabalhar só na externa e vai seguindo a estrutura, e depois eu venho uma outra equipe e sai trabalhando nas internas? Ou você coloca uma equipe que faz tudo de uma vez? Ou
Você coloca uma equipe que faz só até determinada altura e depois vem uma outra equipe usando cavalete e tal, para fazer o complemento, porque existem formas diferentes de fazer o mesmo serviço que é simples, que, por exemplo, é esse de alvenaria de vedação, tá certo? Então, você precisa entender o processo construtivo, ou você define o processo construtivo, para poder planejar e depois controlar, tá joia? Vamos seguindo. Ok. Aí vamos guardar a seguinte informação. O gerenciamento de projeto, nesse termo internacional, que se aplica ao gerenciamento de obra, é uma aplicação de conhecimentos técnicos, né, habilidades, etc., metodologias, para execução com sucesso, né? E por isso, execução com sucesso de um trabalho que tem uma determinada sequência, que tem recursos materiais, que tem recursos de pessoas, equipamentos que vão ser necessários, e que tem, em geral, metas, por exemplo, meta de prazo. É por isso que o gerenciamento de obras é um tipo de gerenciamento de projeto, certo? É um tipo de project management. Ok. E o que é o mínimo que a gente precisa dominar para ter sucesso no gerenciamento de obras? E quando eu digo mínimo, não é porque é muito pouco, não. É mais até do que a média do que o pessoal faz. Se a gente conseguir entrar na obra e, por exemplo, a partir da semana que vem, na segunda-feira, você já pegar essas informações e começar a avaliar o que tem na sua obra, já pode começar a dar um salto no seu desempenho de planejamento e controle. Nós precisamos fechar pelo menos 3 pontos. O escopo da obra que nós estamos fazendo, aí dentro do escopo está os desenhos, especificações, memória de cálculo, mas também estão algumas restrições. Por exemplo, desculpa, esqueci de botar no mute. Então, por exemplo, eu estou agora com um cliente que ele está fazendo um parque eólico com 55 aerogeradores. Esse meu cliente cuida da parte de civil, ou seja, acessos, supressão vegetal, terraplenagem, pavimentação, as bases, né? Aí ele pegou também as bases não só dos aerogeradores, mas a base a base da subestação, né? E algumas outras obrinhas complementares ligadas à civil, tá bom? Mas o contratante dele definiu vários marcos, né? Várias restrições de data. Um marco em uma obra é uma meta intermediária de data. Então, o contratante dele chegou e disse assim: eu preciso que o acesso tal esteja liberado até tal dia, porque eu vou chegar com equipamentos para colocar em tal lugar. Então, eu preciso que a área do canteiro que vai receber essas peças, esses equipamentos, a maioria importada, etc., esteja pronta também até tal dia. Eu preciso que a subestação, a base da subestação, esteja liberada tal dia. Então, existe dentro do que eu estou chamando agora com vocês de escopo, tem, sim, os desenhos das várias disciplinas, né? Arquitetura, tem de elétrica, né? Tem de drenagem e assim por diante. Tem os detalhamentos, tem as memórias de cálculo, tá certo? Tem o orçamento, tem o cronograma macro, que foi definido, né? O cronograma de contrato, e tem esses marcos que são datas, metas intermediárias de prazo. Então, a gente precisa dominar o escopo, precisa dominar o custo, né? A gente tem que ter um controle sobre aquilo, não só sobre o que foi antes, orcei, mas também agora daquilo que eu estou comprando, alugando, contratando, etc. E o controle do prazo, que aí entra o nosso foco aqui do desafio, que é o planejamento do prazo. Esses 3 bem administrados é que vão nos levar a ter sucesso no nosso gerenciamento de obras. Então, vamos aqui ver o escopo, né? Ó, pessoal, pode parecer estranho, mas o escopo é uma das grandes dificuldades, viu? Que a gente tem em obra. Comenta aí se você alguma vez teve dificuldade na obra, né? Que você está orçando, planejando ou acompanhando, gerenciando, né? Tocando a obra, porque o projeto não tinha informação suficiente. A arquitetura não tinha informação suficiente,
ou faltava alguma visão, algum detalhe na estrutura, ou a visibilidade do nível de informação dos projetos de instalações não era suficiente. Comenta aí, se você já viveu uma experiência dessa, digita aí sim, tá certo? Toda a obra que eu participei até hoje, sem nenhuma exceção, teve esse tipo de dificuldade, tá? E outra dificuldade também, que às vezes é, por exemplo, dá um exemplo aqui, alguns exemplos reais, um ou outro, não, muito não, mas um exemplo real. Eu já peguei uma obra em que eu tinha um pilar passando por uma janela, certo? Então, eu tinha arquitetura, estava lá, a estrutura, a gente executou a estrutura, aí quando foi começar a fazer a alvenaria, que marcou a alvenaria, a gente percebeu, de eita, esse pilar aqui está pegando a ponta da janela. E agora? Agora vai falar com o arquiteto, que eu vou ter que mexer com a janela. Vai ter que falar com ele. Por quê? Porque está mudando a fachada, né? Se eu mexo a janela, muda a fachada. Olha o tamanho da bronca, certo? Outros casos que a gente já viveu, já pegou, a Vanessa comentou que baixo nível de detalhamento no projeto são um terror, né? Nós temos que desvendar cada mistério. É verdade, quem foi Aguinaldo? É mesmo. Aguinaldo, você agora usou uma expressão perfeita, viu? Tem coisa que é mistério, né? O que será que vai aqui? Que material é que é para colocar? Até que altura é esse revestimento, ou esse detalhe, ou essa peça vai até que altura e tal, né? Então, por exemplo, outro caso que a gente viveu foi o seguinte: chegou uma vez uma situação, essa nós pegamos antes, mas olha só, é, era um edifício, tinha alguns subsolos, né? Na contenção do subsolo, em cima tinha uma viga de coroamento. A gente descobriu, agora sim, vamos dar o mérito a quem é direito, né? Nós descobrimos isso porque foi feito um trabalho de análise em BIM, né? Ou seja, Build Information Modeling, né? A modelagem da informação da construção, que é aquela modelagem de conhecimento, de conteúdo 3D, né? Provavelmente vocês já conhecem. Quem não conhece, vale a pena começar a ver um pouquinho sobre isso. E aí foi o que a gente descobriu. Olha só o detalhe. A viga de coroamento, ela ia ficar 30, o topo dela estava ficando 30 centímetros acima do fundo da piscina. Porque tinha uma piscina no térreo, que uma parte da piscina estava sobre o solo e outra parte da piscina estava sobre o vazio do subsolo, né? Que até a laje do térreo. O problema é que a viga de coroamento da contenção estava, o topo dela, 30 centímetros acima do piso acabado da piscina. Já pensou uma confusão dessa? Aí era uma confusão grande. Num processo normal, quando é que a gente ia descobrir isso? Só quando fosse fazer a piscina. Igual a história do pilar. A gente só descobriu que o pilar estava passando numa janela quando foi fazer a alvenaria. E aí não ia ter muito mais o que fazer. Muito provavelmente a solução a gente ia ter que elevar a piscina. Olha, um aumentozinho de custo por conta disso, né? Como pegou antes, resolveu de outra forma, reposicionou a viga de coroamento. Muito mais simples e não aumentou o custo. Tá joia? Então, realmente, informações incompletas ou incompatíveis é um problema seríssimo. E toda obra vai ter, pessoal. Toda obra vai ter. Então, nós, como gerente da obra, precisamos, o mais rápido possível, sempre dar uma olhada nos projetos. E aí eu recomendo que você, à medida que o tempo for passando, ganhando mais experiência, vá montando o seu checklist de verificação de projeto, né? Quer que você trabalhe com obra de saneamento, você trabalhe com obra de edificação, você trabalhe com obra de rodovia, mas vai montando um checklist de verificação para você já guardando essa informação, quando você for para outra obra, você já vai direto neles. E ele vai crescendo, né? Você vai encontrando outros mistérios, né? Como disse aqui, outros mistérios, e você vai anotando que tipo de mistério você tem que investigar. Outro problema sério que nós temos é a alteração de cliente, né? O seu cliente já pediu para mudar alguma coisa no projeto alguma vez, né? Por exemplo, tem mudanças bem simples do tipo, nenhuma mudança é boa, né? Mas eu vou chamar de simples assim, relativamente pequena. Eu tive um cliente que uma vez a gente estava reformando uma sala para ele, aí tinha uma parede com uma porta de vidro. Só que a parede antiga tinha que ser demolida porque ia ser reposicionada.
Quando demoliu a parede antiga, ele estava lá, ele chegou na obra com a parede demolida e olhou assim: "Pixe, como vai ficar bonito aqui, se no lugar da gente fazer a parede e botar a porta de vidro, fizesse logo tudo de vidro". Eu digo: eita, pense numa mudança, né? Uma reforma de uma sala é considerável, né? E eu já tive situação em que o cliente chegou e queria um pavimento a mais. A pessoa, não, estamos aqui vai no prédio. O cara, não, rapaz, era interessante que a gente tivesse aqui um pavimento a mais. Eu digo, eita, agora essa daí é que foi complicada mesmo. Então, existem sempre essas alterações que o cliente faz. E aí, como é que, por exemplo, a gente pode tentar evitar isso? É indo o mais rápido possível. Uma forma de minimizar a chance do cliente pedir mudança é a gente indo mais rápido e a gente tendo condição de orçar e mostrar o impacto sempre mais rápido. Ah, eu queria mudar não sei o quê. Olha, o impacto disso no custo é tanto, ou o impacto disso no prazo é tanto. Se aprovar aqui, até aí tudo bem, estamos dentro. Porque diminui a briga depois no fechamento da obra quando a gente for prestar contas, né? Ok? Mas o ideal é que a tua empresa, a empresa que você trabalha, ela crie uma metodologia, um processo, né? Uma metodologia para as coisas de outro mundo. Mas monte um roteiro, um procedimento, um cuidado registrado para gerenciar essa documentação técnica, gerenciar as versões, que a obra está realmente com a versão atualizada, se houver uma mudança em alguma parte da documentação, que efetivamente seja substituído lá na obra, etc, tá certo? Isso enquanto empresa. Mas você, enquanto engenheiro de obra, gerente de obra, né, arquiteto que gerencia a obra também, você deve ter o seu processo de análise de documentação técnica. Traduzindo, processo de análise da documentação técnica. O seu checklist. Você deve ter um checklist de verificação. Vai construindo, né? Você vai construindo, entra em contato com alguém que você conhece, que já tem um pouco mais de experiência, e pergunta o que deu errado. Uma das formas melhores para a gente aprender e se tornar um melhor gerente de obra é perguntando para os outros o que foi que deu errado, né? Obviamente olhando o que deu errado no nosso também, mas se a gente perguntar para o outro antes, tem uma grande vantagem, de repente pode ser que a gente não caia no mesmo erro, tá bom? Então, entre em contato com o professor Alex, né? Já estamos tão próximos com o tio Alex. Entre em contato aí com o tio Alex. Eu vou fazer uma obra assim, sei lá, eu vou construir uma casa, eu vou construir um edifício, não sei o quê. Você lembra alguma coisa que deu errado? Você vai viver uma obra dessa, né? Aí, de repente, fale com seus professores de faculdade também. Vai ter vários professores do seu curso técnico da sua faculdade que quando você volta a entrar em contato com ele e pergunta uma orientação, então, ele gosta, acha bacana o seu interesse, né? Então, isso é importante, tá certo? E aí, como eu falei, no gerenciamento desse escopo, né, que inclui ainda detalhes, inclusive de contratação, né? Tem que tomar muito cuidado. Deixa eu só fazer uma observação rápida aqui. Aliás, eu esqueci de dizer no comecinho. A gente mandou um e-mail, aí a equipe mandou um e-mail pedindo, aliás, sugerindo que vocês ficassem com um caderninho e caneta para anotar umas coisas, né? Por que que a equipe faz isso? É porque, assim, eu vou apresentando aqui os conteúdos, eles já notaram que de vez em quando eu me lembro de uma coisa, eu me lembro de outra, aí eu vou acrescentando, né? E aí eles já sugerem para o pessoal ficar anotando. Então, por exemplo, uma coisa importante que você devia anotar e guardar na mente. Provavelmente hoje você está numa empresa que os projetos, muito provável, se não for o caso, você comenta aí, que não trabalha em BIM. Mas a tendência é que cada vez mais os projetos vão ser desenvolvidos e integrados em BIM. Inclusive porque o setor público, a pandemia atrapalhou, mas o setor público tem umas metas de prazo para trabalhar e desenvolver os projetos públicos em BIM, certo? Então, cedo ou tarde vai chegar em você. Então, vamos lá. Qual é a observação? Isso foi só o contexto. Qual é a observação importante? Se você tiver caderninho, eu queria que você anotasse. A observação é a seguinte, ó. Lembre e avise na construtora ou no órgão público que a contratação de projetistas em BIM não é da mesma forma do convencional. Ou seja, lembre e avise a construtora ou o órgão público, né, que você estiver trabalhando, que a contratação de projetistas em BIM não é da mesma forma dos projetos convencionais.
Que um dos, não é o único, mas um dos grandes problemas que tem dado nas implantações em BIM é porque as construtoras ou os órgãos públicos usam o mesmo contrato com as mesmas condições, né? Condições, inclusive, de exigências de trabalho, né? De processo de recebimento do material, que faz para os projetos em AutoCAD, querem usar nos projetos em BIM, em Revit. Não funciona, né? Então, precisa ter uma adequação. Então, lembre disso, tá bom? Enquanto isso não chega, eu trouxe aqui dois exemplozinhos, ó. O primeiro é um checklist meu. Lembra que eu falei que você fizesse um checklist? Eu fiz um checklist meu para roteiro de compatibilização de projeto em obras de edificações. Em cima de tudo que problema que eu vi em obra e tal, não sei o que, peia que a gente levou, coisa que a gente teve que resolver. Tem 60 ou são 62 itens de verificação de projetos, certo? Inclusive, quem quiser, depois manda uma mensagem, entre em contato que a gente encaminha para vocês. Né? Quem desejar, a gente encaminha também, tá bom? E aqui embaixo eu mostrei um exemplo de uma verificação que a gente fez usando o BIM. O que foi isso? A gente estava analisando um projeto que também, por coincidência, era um edifício residencial também, né? Uma boa parte do que eu trabalhei foi edificações. E a gente desconfiou que a cisterna não estava muito legal com relação à estrutura, restante da estrutura. A cisterna ficava no subsolo. E aí, o que foi que a gente fez? Nós modelamos só esse trecho. Ó, aqui você está vendo a... Desculpa. Aqui você está vendo a laje do piso, do primeiro subsolo. Aqui você está vendo o piso do segundo subsolo. E aqui a caixa da cisterna. E a gente viu que pelos acessos que o projeto estava dando à cisterna, não era legal. A maneira que a pessoa ia ter que acessar, ele ia subir uma escada se abaixando, ia ter que fazer igual o pessoal do exército, rastejar em cima da cisterna para poder fazer uma inspeção, abrir a tampa e fazer uma inspeção, entendeu? Não ficou legal, então teve que bolar uma outra solução. Então esse é o tipo de análise que a gente tem que fazer nos projetos, né? Eu não estou dizendo que você tem que analisar em BIM, não, pelo contrário, mas você tem que ter a lista de pontos de checagem para você fazer no projeto normal, no CAD normal, tá? O outro ponto é o prazo. E esse aí é um desafio que mais nos envergonha. Porque é o seguinte, ó. Imagine, quando eu digo nós, é nós mesmos, certo? Todos nós somos de arquitetura, engenharia e produção. E construção. Imagina que aquele negócio da cisterna tivesse passado, né? Quem é que ia perceber que nós só deixamos 1,20 m, né? 1,20 m de altura para a pessoa poder acessar a cisterna? Praticamente só quem trabalha no prédio e quem vai acessar a cisterna. Ou seja, esta vergonha não é pública, né? Mas quando a gente atrasa uma obra, todo mundo, os vizinhos da obra, quem passa pelo local e principalmente os clientes sabem que a obra atrasou. Aí é uma vergonha pública, certo? Então a obra, aliás, o atraso de obra é, na minha opinião, o que mais deveria nos envergonhar, porque é o que é mais escancarado, né? Ou seja, é mais conhecido de todo mundo. Você já viu alguma obra atrasada? Diga aí, sim ou não. Tu acredita que tem obra que atrasa? Eu sei que na sua empresa, na empresa que você trabalha, as obras não atrasam. Mas tu sabia que nas obras dos outros as obras atrasam? É uma coisa horrível, é uma vergonha, né? Mas é possível a gente usar um passo a passo, que nós vamos ver aqui, para nos ajudar a evitar que a obra atrase, tá certo? Minimizar, né, a chance da obra atrasar, né? Aqui no chat, pelo menos quem respondeu, que viu. Quem não respondeu é porque nunca viu uma obra atrasada, provavelmente. Então vamos para frente. O mínimo que você tem que fazer para não atrasar a obra: avaliar as alternativas de processo construtivo. Ou seja, lembra que aquele exemplo da alvenaria, que é um exemplo bem simples. Nós não mudamos material, não mudamos equipamento. Eu vou fazer... Você quer fazer primeiro a alvenaria de contorno e depois a interna? Você quer fazer todas as alvenarias juntos? Você quer fazer todas as alvenarias até determinada altura e depois outra equipe continuar? Veja, nós não mudamos material, não mudamos equipamento. O que nós estamos mudando é só o processo.
Então, a gente precisa ver alternativas. Por quê? Mas por quê, tio Alex? Porque, às vezes, dependendo da obra, a maneira que você monta o processo pode diminuir o prazo ou aumentar. Vou dar um exemplo. Imagina que eu estou fazendo isso num edifício pequeno, de 4 pavimentos. E aí eu percebi que se eu primeiro fizer a alvenaria externa, aí eu faço a minha equipe subir e montar a alvenaria externa dos 4 pavimentos. Depois ela volta, a mesma equipe, depois ela volta e faz a interna. O tempo total vai ser praticamente o mesmo. Só que, imagina que eu vou levar assim, ó, cada trabalho de alvenaria externa é uma semana, só para simplificar a nossa conta. E cada trabalho de alvenaria interna é uma semana. Então, ó, eu botei a equipe para fazer alvenaria externa, semana 1, 2, 3 e 4. Terminado. Aí desce. Voltou para o primeiro, né? Para o térreo. Aí, alvenaria interna, 1, 2, 3 e 4. Pronto. 8 semanas. Ah, Alex, mas se eles fizerem tudo junto, cada pavimento dá 2 semanas. Então, eles iam fazer tudo junto, ó. 2 semanas no primeiro, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Deu no mesmo. Deu no mesmo. Só que, nesse predinho de 4 pavimentos, se eu fizer a alvenaria externa primeiro, no final da 4ª semana, o que é externo está pronto e eu posso começar serviço de fachada. Por outro lado, se eu fizer tudo junto, eu só termino todas as alvenarias, inclusive a externa, na 8ª semana. Então, eu só começo a fachada na 9ª semana. Mas na primeira opção, que dá o mesmo tempo, com as mesmas pessoas, o mesmo material e os mesmos equipamentos, eu começo a fachada 4 semanas antes. Eu começo na 5ª semana. Todo mundo entendeu? Olha a diferença que pode fazer só a mudança do processo construtivo. E assim, vai ter casos que o processo construtivo, para mudar, a gente vai mudar material, mudar equipamento, mas eu quis pegar esse exemplo para a gente não se fixar que para mudar um processo construtivo eu tenho que mudar a tecnologia. A tecnologia foi a mesma, nós só mudamos foi a organização do trabalho, né? Beleza, então esse é o primeiro ponto, tá bom? É o mínimo que você tem que fazer. Quebra a cabeça, pensa na obra, né? Pensa no que pode ser feito diferente, tá bom? E que, obviamente, ganhe, né? Gere ganhos para a obra, né? Elaborar o planejamento executivo, ou seja, eu vou detalhar mais, né? No nosso desafio aqui, nós vamos estar com uma casa. Então, assim, ela é uma casa que são 2 pavimentos. Como ela não é muito grande, então nem foi muito dividido isso, não precisou. Mas se, por exemplo, fosse, deixa eu me lembrar aqui de um exemplo para não ser tão grande. Por exemplo, ótimo, pronto, lembrei. Eu estou com um cliente agora que ele vai fazer, são 50 e quanto? 54. 54 casas, que é a primeira etapa de um condomínio, né? A primeira fase vão ser 54 casas. Então, foi o que a gente fez. A gente planejou uma casa como se fosse essa que vocês... É até parecida, só que essa casa que vocês vão receber é um pouquinho maior. Planejou os itens de serviço, o escopo, né, ó, da primeira casa, planejou o prazo da primeira casa. E agora a gente multiplicou e vamos analisar o conjunto das 54 casas, né? Semana que vem a nossa reunião é de análise do conjunto. Nós vamos analisar o conjunto das 54 casas para otimizar o conjunto. É a mesma coisa, né? Aí eu estou chamando isso que é o planejamento executivo. Porque eu podia ter chegado e dito assim, vamos pensar aqui, fundação da casa. No caso deles lá é radier. Ah, eu tenho 54 radiers para fazer. Eu vou botar aqui, radier, 8 semanas. Não, não é assim que nós estamos fazendo, não. É radier da casa 1, da casa 2, da casa 3, até a radier da casa 54. Entendeu? É o executivo. Como nós vamos fazer? Inclusive, na sequência do que vai ser feito, de qual casa vai ser feito, tá certo? Imagina agora que você vai pegar uma obra, deixa eu pegar, shopping, né? Uma obra mais fácil. Provavelmente, né? É muito possível que você trabalhe com uma obra dessa em breve, né? Na sua jornada profissional. E é uma obra bacana de se pegar. Imagina o shopping, né? Eu tenho um shopping para fazer. Ah, é porque é o seguinte, eu vou planejar mais executivo. Eu vou separar por pavimento. Não dá, né? O shopping ele é grande demais para você separar só o pavimento. Então, além de ter o pavimento, nós vamos ter algumas zonas, né? E, em geral, a gente puxa isso da arquitetura. O pessoal de arquitetura cria alguns eixos, em geral, né? Nem sempre, mas
cria eixos, né, na horizontal e na vertical, por exemplo, o A, o B, o C, o D, o 1, o 2, o 3, o 4. Então, a gente pode chegar e dizer o seguinte, olha, esse aqui é o planejamento, nós estamos aqui elaborando o planejamento do trecho AC, ou seja, ABC, 1, 3, 1, 2, 3. Então, esse quadrado, esse retângulo, né? Esse retângulo aqui é o que nós estamos planejando. Quando não tem isso, por exemplo, uma obra de supermercado, né? A obra de supermercado é razoavelmente grande, mas não é como um shopping, então ele não é tão zoneado dessa forma. Mas no supermercado você vai ter o salão, você vai ter o acesso de funcionários, você vai ter a área de padaria, a área de frios, a câmara frigorígena e assim por diante, tá certo? Frigorífica, perdão. E assim por diante, tá certo? E aí você pode ir zoneando por esses trechos, ok? Para criar o quê? O planejamento executivo. Porque eu preciso dizer, olha, a equipe que vai fazer piso, ela vai começar do salão, depois ela vai para atendimento da padaria, depois ela vai para dentro da padaria, depois ela vai para o acesso de funcionário, depois, entendeu? Então você cria o roteiro que está definido, né? Isso é o planejamento executivo. E aí você precisa usar uma metodologia de planejamento e de controle que seja eficaz. Nós vamos hoje ver uma micrometodologia, né? Digamos assim. Tem que evoluir mais, não é nem evoluir, tem que acrescentar mais coisas, mas nós já estamos com a micro, um ponto focal e o ponto de partida de uma boa metodologia. Tá joia? Aqui, ó. Alternativa de processos construtivos mais, digamos assim, requintadas, né? Mais inovadoras do que aquele exemplozinho que eu dei da alvenaria. Eu tenho aqui, no lugar de usar andaime, eu estou aqui com uma plataforma para o operário fazer o serviço. Ou, no lugar do pessoal estar jogando manualmente argamassa numa parede, eles estão usando aqui uma projeção de argamassa. Ou, no lugar de eu estar fixando a tubulação de PVC na parede, numa alvenaria de bloco de gesso, ou numa alvenaria cerâmica, ou numa alvenaria com bloco de cimento, eu tenho um drywall e eu estou fixando a tubulação aqui em PEX no drywall. E esgoto também, né? No drywall, certo? Nos montantes do drywall, ok? Então, são alternativas porque, de repente, a variação de custo da alternativa em si, por exemplo, a variação do custo, o aumento do custo, né? Porque normalmente aumenta. O aumento do custo pontual de usar a plataforma, ou do custo pontual de usar o equipamento de projeção, ou do custo pontual de usar a solução em drywall com PEX, a gente tem que analisar se ela é compensada com o ganho de tempo, entendeu? Ah, eu reduzi o prazo da obra. Então, dá um exemplo para vocês. Por exemplo, de repente uma obra, ela tem um custo fixo mensal de 100 mil reais, vamos dar um exemplo, né? Então, pessoal de gerenciamento, almoxarife, segurança, aluguel de sistema, limpeza contínua e assim por diante, né? Energia, telefone e tal. Então, tem vários itens que dão um custo de 100 mil reais por mês. Ora, se eu reduzo a obra usando alguma solução dessa, se eu reduzo a obra, o prazo, né? Uns 3, 4 meses vai dar uma economia de 400 mil reais. Não tem o menor perigo disso aqui, assim, aliás, desculpa, perigo tem, né? Mas é muito pouco. É muito provável, pronto, dizer assim, é muito provável que essa economia que eu vou ter de 400 mil reais paga o aumento desse custo pontual e sobra, entendeu? Então, eu tenho um ganho. Então, esse é o tipo de análise que eu tenho que fazer quando eu estou ligando prazo e custo, tá bom? Para ver alternativas de processo construtivo que aumenta o custo, né? Porque aquele da alvenaria que eu citei antes nem aumentava o custo. E aí você precisa ter, nesse planejamento executivo, e aí já guarda essa informação também, que nós vamos usar na nossa planilha, você vai ver, mas que você tem que usar na sua obra, certo? O gerenciamento da obra, pronto, pessoal do caderninho, vamos anotar aí. O gerenciamento da obra, ele ocorre no longo prazo, médio e curto prazo. Nunca esqueça disso. O gerenciamento da obra, ele acontece no longo prazo, no médio e no curto prazo, tá? Então, o detalhe está nos slides, então você não precisa anotar. Mas agora deixa eu explicar. É o seguinte, pessoal. Se eu tenho uma obra
que é, por exemplo, deixa eu pegar um caso real aqui. Eu tenho uma obra que é a parte civil de uma usina eólica que eu tenho que entregar em 16 meses. Pronto. Esse é a minha meta de longo prazo. E aí eu vou programar a obra toda de tal forma que eu tenha segurança, que eu me sinta confortável em entregar com 16 meses. Só que o gerenciamento é no longo, médio e curto. Então, no longo prazo, eu montei todo o cronograma dos 16 meses. O que é o médio? O médio prazo é o seguinte: vamos começar a obra? Vamos. O que é que a gente tem para fazer nos próximos 2 meses pelo cronograma? Ó, eu estou pegando o exemplo da obra de 16, tá bom? Já já eu mudo para outro exemplo. Então, como é uma obra de 16 meses, eu vou olhar os próximos 2 meses. E eu vou ver cada serviço. E aí, eu vou responder as seguintes perguntas. Aí eu vou pedir que você anote também, quem está anotando, anote também. Porque eu não lembro. Deixa eu só ver aqui se eu já coloquei. Ah, não, desculpa, precisa anotar não. Eu coloquei aqui. Vamos aqui para o médio. Nem precisa anotar, tá aqui, ó. Você precisa responder as seguintes perguntas. Nessa visão dos próximos 2 meses. A documentação técnica disponível para cada serviço que está programado nesses próximos 2 meses é suficiente? Ou seja, o projeto está aqui, o detalhe é suficiente, a gente tem a especificação. Se for o caso, existe instrução de trabalho, né, para executar algum desses serviços. Existe algum tipo de exigência específica que o nosso cliente, o contratante, né, o contratante tem com relação a algum desses trabalhos. O fornecedor, normalmente isso tem em equipamentos ou em peças mais específicas. Por exemplo, é, deixa eu, como é que eu digo isso? Uma palavra que seja fácil todo mundo. A estrutura. O fornecedor da estrutura para painel solar, porque tem umas estruturas que são motorizadas, sabe? Porque o painel fica acompanhando o sol, tá bom? Então, o fornecedor da estrutura motorizada do painel solar, né? Quem for da área me perdoe eu estar usando o termo dessa forma, só para todo mundo entender. Tem alguma exigência, alguma recomendação técnica para a hora de montagem? Entendeu? Então, isso tudo está no item 1. A documentação técnica disponível para cada serviço é suficiente? A gente tem que se perguntar isso agora para os serviços que a gente vai fazer daqui a 2 meses, por exemplo. Eita, tem um serviço aqui que o projeto está com uma dúvida aqui. A gente não sabe até onde vai esse revestimento. A gente não sabe como é o encontro dessas duas peças. A gente não sabe muito bem como é essa montagem. Anota, põe num plano de ação, né? Nós vamos ter uma planilha de plano de ação. Nós vamos dizer, definir, o que foi que eu peguei? Definir a altura do acabamento no local tal. Quem é o responsável por resolver isso? É o Alex. O Alex é que vai cobrar do projetista, vai cobrar do fornecedor, vai cobrar de quem for. Qual é o prazo para resolver isso? Até o dia tal, porque senão o serviço não anda. Tá certo? E aí você vai fazendo as perguntas e vai preenchendo esse checklist. Pessoal, se vocês tivessem ideia do quanto isso ajuda, né? É uma coisa super simples, mas isso ajuda demais o andamento da obra. Pergunta número 2. O pessoal e os equipamentos estão disponíveis? Né? Se você quiser, pode até abrir a pergunta número 2 em 2. Pessoal e 3 equipamentos, mas pode deixar tudo junto. Então, as ferramentas que eu preciso, os equipamentos que eu preciso estão disponíveis? As pessoas que vão trabalhar já estão contratadas? Já estão... Não, ainda tem que contratar? Então, anota aí no plano de ação quem é o responsável pela contratação. Tem que estar contratado até que dia? Entendeu? Essa mesma lógica para terceirizado. É o serviço terceirizado? O terceirizado já está contratado? Não está. Então, tem que contratar. Quem vai contratar? Até que dia, né? Terceiro, que é uma coisa que todo mundo esquece, né? Todo mundo não, exagero. Muita gente esquece. Mas quando dá problema, a tristeza vai dói. O local tem condição de receber o serviço? Olha só um caso real. Vários anos atrás, deve ter uns 8 anos atrás, eu estava chegando numa obra, que era uma obra, assim, era um empreendimento só que tinha 3 torres enormes, né? Não sei quantos apartamentos. Então, era uma área muito grande e tal. Aí eu entrei, quando eu estava indo para a sala técnica da obra, da nossa reunião, do lado eu vi os operários montando um galpãozinho, né? Com madeirite e tal, não sei o quê, para armazenar coisa, estavam montando um galpão. Eu achei estranho, porque o canteiro já estava resolvido, a obra já tinha tinha terminado já a estrutura, estava começando já estava fazendo alvenaria, começando instalações e tal, certo?
Aí eu entrei, achei estranho. E como eu ando em muitas obras, né? Assim, ao mesmo tempo, né? Em 3, 4 obras, eu acompanho 3, 4 obras diferentes, de empresas diferentes ao mesmo tempo. Na hora eu não me lembrei o que é que tinha ali no projeto, né? O que é aqui, menina? Eu não me lembro. Será que isso aqui é só um jardim? Aqui é só um trecho de trânsito de veículo? O que será isso? Mas tudo bem, fomos para a reunião. A reunião era exatamente por coincidência, olha como Deus é grande, viu? Era a reunião para a gente planejar o executivo do térreo, planejamento executivo do térreo, detalhar. Aí na hora que a gente abriu a prancha do térreo, eu olhei, aí botei logo o dedo em cima assim. Me diga uma coisa, não é aqui que vocês estão fazendo aqueles galpõezinhos, não? Aqueles barracãozinhos, não? Aí o pessoal olhou assim e disse, vixe. Sabe o que era que tinha ali no local do barracãozinho? Era um verdadeiro parque aquático. Aquilo não era uma piscina. Era uma piscina adulta, infantil, prainha, cascata, espelho d'água e um outro negócio que eu não lembro o nome. Entendeu? Ou seja, como é que eu faço e defino, eu, gerente de obra, como é que eu chego para o encarregado, para o mestre, para os técnicos, e a gente vê a necessidade de fazer um galpão para armazenar, por exemplo, eles iam armazenar um estoque de cimento para ficar suprindo mais rápido a central de argamassa e mais uma ferramentariazinha. Aí como é que eu faço um negócio desse em cima de um trecho de obra que é um dos trechos que vão me dar mais trabalho e demorar mais tempo para fazer? Porque pense no negócio demorado é montar um parquezinho aquático. Dá um trabalho desgraçado. Ou seja, manda parar agora, vamos escolher logo o local novo, desmonta o que já fez e vai montar no outro canto. Entendeu? Ou seja, o local não tinha condição de receber o serviço que daqui a pouco ia começar. Quem tinha que começar a escavação para fazer o parque aquático e tal, não sei o quê. Muito bem. Item 4, ó. Isso é fundamental, viu? O 4, de novo, você pode quebrar em dois, se quiser. Depende do porte da obra, às vezes, sabe? Existem condições de segurança e sustentabilidade, ou seja, descarte de resíduo, né, os entulhos e tal, etc. Para que o serviço seja feito, tem EPI para todo mundo. Eu vou ter que contratar mais gente, né, aqui no pessoal? Vai. Tá bom. E a gente tem EPI para esse pessoal novo? Ah, nós vamos precisar de outros equipamentos. Ok. E a gente tem EPC, tem sinalização de trânsito, né, de tráfego interno, para esses equipamentos ficarem transitando na obra? Não, tem não. Tem que planejar. Então, vamos definir aqui, vai ser parte do plano de ação. Entendeu? Às vezes, quando eu tenho uma obra muito grande, eu tenho uma equipe ou pessoas responsáveis só pela a parte de meio ambiente e tal, e uma outra equipe responsável por segurança, né? Depende do porte, entendeu? Aí você pode separar, porque você vai destinar para pessoas separadas. Mas, se a gente se acostumar no gerenciamento de obras a fazer essas perguntas a cada período de médio prazo, né? E aí vamos entender agora o período de médio prazo. Dei exemplo de obra de 16 meses. Então eu disse, vamos olhar 2 meses para frente e de mês em mês a gente faz essa reunião, certo? Então a dinâmica seria mais ou menos essa. Todo mês a gente faz uma reunião para olhar 2 meses que tem para frente e anotar o que precisa resolver. Simplificando é isso. Agora, se eu tenho uma obra, por exemplo, de 10 meses, de 8 meses, aí não dá. A minha sugestão é, toda quinzena, ou seja, 2 vezes por mês, nós vamos ter essa reunião, olhar o que tem para fazer nas próximas 6 semanas, por exemplo. Ok? 4 semanas para frente. E anotar o que precisa resolver. Ah, eu trabalho com reforma, Alex. As minhas obras duram. E são reformas em loja, reformas em salas comerciais e tal, que o cliente fica no gogó, a gente tem que trabalhar às vezes à noite, fim de semana, mas tem que entregar ligeiro, e são coisas mais pontuais e tal. E as minhas obras normalmente são 4, 6 semanas, 8 semanas. Então, essa reunião tem que ser semanal. O teu médio prazo é semanal. Toda semana a gente olha o que tem mais 2 semanas para frente, mais 3 semanas para frente e anota tudo que tem que resolver. Deu para entender? Então, essa é a lógica desse conceito de médio prazo. E tem um curto prazo. No curto prazo, nós vamos definir detalhes. É o seguinte, ó. A equipe, eu vou dar um exemplo aqui de umas pessoas que trabalham ou já trabalharam nas obras de vocês, ou vão trabalhar, certo? Por exemplo, o irmão, né? A equipe do pedreiro irmão. A equipe do irmão, ele vai ter que ir em paz semana que vem
ele vai, vou pegar o exemplo do mercado. Semana que vem, a equipe do irmão vai terminar o piso do salão e vai para o piso do atendimento da padaria. A equipe do bigode vai terminar, tá? A equipe do irmão e do bigode, deixa eu ver um outro nome aqui, e do Itapeva. Do irmão, do bigode e do Itapeva estão fazendo piso do salão. Terminam na semana que vem. Então, na semana que vem, o irmão vai para onde que eu disse? Para o atendimento da padaria. O bigode vai para a área de acesso de funcionários e o Itapeva vai para a área de administração do supermercado. Então, já está combinado. Eu já sei quais são os locais, ou trechos, ou zonas que eles vão trabalhar. Está amarrado hoje. E essa reunião a gente faz uma vez por semana, né? Então, toda semana eu olho o que nós deveríamos ter. Por exemplo, hoje é sábado, né? Essa reunião podia ter sido ontem à tarde ou ontem de manhã. Nós olhamos o que a gente fez na semana, o que furou, vamos reprogramar para a semana que vem, né? E o que vamos fazer a mais na semana que vem, também vamos listar hoje. E vamos listar por responsável. A equipe do irmão faz isso, a do bigode faz isso, do Itapeva faz isso, do Canindé faz isso, entendeu? E por aí vai. Ok. Se possível, e se for necessário realmente, a quantidade de serviço. Porque às vezes você não precisa dizer, eles vão fazer os últimos, sei lá, 60 metros quadrados do salão, 50 metros quadrados do salão do supermercado. Vão terminar. Pronto, ok. Essa quantidade pode ser em percentual. Eles vão fazer os últimos 10% do salão. E vão fazer, a equipe, quem era, hein? Eu me perdi. A equipe de um deles vai fazer 100% da área de atendimento da padaria na semana que vem. Ok? Ritmo de produção. Né? E a gente já vai ver essa história de ritmo de produção na planilha. Qual é a velocidade que a equipe deve fazer? Tá certo? Então, quantos metros quadrados por dia, quantos quilos por dia, quanto metro, né? No sentido linear, quanto metro por dia a equipe deve fazer. Às vezes, o ritmo de produção não precisa ser por unidade de serviço. Por exemplo, quando eu estou num conjunto residencial de casas, por exemplo, se a gente fosse fazer um conjunto residencial de casas, Minha Casa Minha Vida, né? Conjunto lá habitacional. Então, por exemplo, as casas são razoavelmente pequenas, né? Eu não sei se vocês já viram, né? São casas que cabem uma pessoa e meia. Então, as casas são razoavelmente pequenas. E aí, uma equipe, por exemplo, faz a escavação da fundação de uma casa em metade de um dia, ou talvez menos da metade de um dia, tá certo? Então, eu não preciso botar por quantidade de serviço, eu podia fazer assim, ó. A equipe do irmão vai fazer 3 casas, a escavação de 3 casas por dia. Pronto, essa é a meta, entendeu? Do meu ritmo de produção. Não é em metros cúbicos por dia, porque eu não preciso medir metro cúbico aí, eu já posso medir direto o elemento. 3 casas por dia é a nossa média. Se a gente vai trabalhar de segunda a sexta sem nenhum feriado no meio, então 3 vezes 5, 15, a minha meta semanal são 15 casas com fundações escavadas por semana. Tá joia? E também qual é a equipe e quais são os equipamentos. A equipe do irmão são 2 pedreiros e um servente. A equipe do irmão é um eletricista e um ajudante. A equipe do irmão são 2 pintores e um ajudante. E assim por diante. Ok? Então vai definir isso e o equipamento que eventualmente precisar, ou ferramenta, para fazer o trabalho. Beleza? Se a gente faz isso toda semana, pessoal, o nível de efetividade que a gente tem na obra é muito diferente. Tá certo? E aí, para isso, a gente usa uma metodologia simples e eficaz. Existem sistemas, e aí, quando for o caso, ou a situação da empresa, você não usa o sistema, você usa a obra, né? Quem já me acompanha no, sei lá, no LinkedIn, no YouTube, e por sinal, esqueci de dizer, no nosso canal do YouTube, o nome é Formação Plena, ele é o único que é mais diferente, o nome. Mas tem muito conteúdo lá para vocês, tá certo? Inclusive, tem um curso que eu vou mandar como um link para vocês, um curso gratuito lá, sobre gerenciamento de obras, que eu vou mandar também para vocês, que eventualmente quem quiser assistir para ajudar mais no desafio, ou por conhecimento pessoal mesmo, né, profissional mesmo, também. Mas quem já me acompanha um pouco, ou se você for começar a acompanhar, você vai notar que eu posto muitos trabalhos
usando um software específico, né, que é da Microsoft, chamado MS Project, tá certo? Só que, assim, na verdade eu uso porque muito cliente tem. Quando eu chego na empresa, é o software que a empresa tem. Eu já trabalhei com empresa que tinha SAP, a gente planejou no SAP. Eu já trabalhei com empresa que tinha outro tipo de programa, a gente planejou com outro tipo de programa. E a gente chegou numa empresa que tinha só Excel e planejou só com Excel mesmo. Planejou e acompanhou, só com Excel mesmo, sabe? Então, assim, a ferramenta é interessante, porque ela pode, de repente, lhe otimizar muito o trabalho. Mas o mais importante é a metodologia. Você tem que ter um método de planejamento, né? A gente vai ver uma partida aqui, um ponto focal de um método de planejamento juntos, tá já? E aí, se você tem um método de planejamento bem definido, né, que funciona bem, não importa se é uma obra de edificação, se é uma obra industrial, se é de estrada, se é mecânica, eletromecânica, se é solar, se é eólica, se é de saneamento, você vai conseguir trabalhar bem de todo jeito, certo? A metodologia, obviamente, tem que conseguir se adaptar ao software, né, que tem um exemplo, e a determinadas técnicas, tá? Então, por exemplo, existe uma técnica chamada método do caminho crítico, tá? Não sei se todo mundo conhece. Eu vou explicar de uma forma bem simples aqui, mas, se eu não me engano, também no canal no YouTube tem um mini curso sobre caminho crítico, tá? E se não tiver, e você quiser fazer, entre em contato que eu dou um jeito de te disponibilizar. Mas, se eu não me engano, no canal do YouTube tem. Porque no canal do YouTube tem muito vídeo, sabe? Aí, de vez em quando eu não me lembro direito o que foi que eu botei, o que foi que eu não botei. Mas o método do caminho crítico é o seguinte: como a obra pode ter vários serviços em paralelo, e quanto maior o porte de obra, mais serviços paralelos ela tem, esses serviços, na sua sequência, geram o que a gente chama de caminho. E existe pelo menos um caminho que vai definir, que ele é como se fosse o caminho maior. Por ele ser o caminho maior, ele acaba definindo o prazo de entrega da obra, tá certo? Então, a obra tem esse período porque esse caminho maior tem esse período. Todos os outros é um pouco menor do que ele. Esse que tem um tempo maior, a gente chama de crítico. Por quê? Porque como ele é o maior, qualquer atraso nele atrasa a obra. No outro, que é menor, tem algo que a gente chama de folga, né? Então, até certo limite, se ele atrasar, não atrasa a obra. Então, bem resumidamente, só para a gente ter uma ideia, é importante que a minha metodologia de gerenciamento contemple essa técnica do caminho crítico, né? Esse método do caminho crítico. Ok. Na parte de custo, e talvez esse seja o desafio mais complicado, né? De alguma forma para a gente. Porque o custo, ele tem a seguinte dificuldade em obra. Você orça, né? Quem já trabalhou com orçamento de obra, eu sei que teve uma pessoa que comentou, mas diz assim, coloca aí no chat, se você já trabalhou ou trabalha, já fez, pode ter sido na faculdade também, né? Você já fez algum orçamento de obra. Quando você fez orçamento de obra, vamos pegar o caso aqui de edificações, porque fica mais fácil da gente entender. Você pega os serviços e usa umas fichas técnicas, que nós, inclusive, vamos usar aqui também, né? São fichas técnicas que se chama de composição. Então, a composição, ela está com a ótica no serviço, tá? Alvenaria, estrutura, revestimento, e assim por diante. Só que lá na obra, quando eu estou executando, apesar de quando eu estou executar serviço, na hora que eu tento apurar os custos, por exemplo, custo, vou pegar um exemplo bem simples. Custo de cimento. A gente já mandou para a obra tantos sacos de cimento, né? Então deu tantos quilos de cimento, tantos 1.000 quilos de cimento. Aí, certo. Mas, peraí, o que é que foi para, vou pegar aqui um exemplo, o que é que foi para lastro de concreto? O que é que foi para concreto rodado em loco? O que é que foi para chapisco? O que é que foi para regularização de piso? Então, começa a dar um esforço de controle razoavelmente grande, entendeu? Ou seja, eu não consigo controlar o custo exatamente da mesma forma que eu planejei, ou seja, que eu orcei o custo. Deu para entender? Então, esse é um complicador. Além disso, tem muitos fatores internos e externos que afetam o custo. Então, por exemplo, quando eu planejei o custo, ou seja, eu orcei, eu pensei numa produtividade.
pode ser que o pessoal da obra não alcance essa produtividade. Eu pensei em um valor para o material, mas veio uma inflação e aumentou o valor. Ou houve uma negociação, uma boa negociação, e conseguimos um desconto bom. Então, tudo isso sai afetando, e por isso o gerenciamento de custo, ele acaba sendo nos trazendo um esforço maior. Mas o que é o mínimo que a gente tem que fazer para tentar gerenciar bem o custo da obra? É analisar os projetos. Ou seja, esse aí já está de bônus, né? Porque a gente também precisa analisar o projeto para gerenciar bem o prazo. Então, na hora que você está analisando os projetos, vendo incompatibilidade, falta de detalhe e tal, tanto serve para o prazo como serve para o custo. Agora, o outro é usar adequadamente novas tecnologias. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Não é porque, por exemplo, eu vou dar agora nós temos condição de entender um comentário que eu vou fazer. Olha só, vou falar bem devagarinho. Teve um cliente meu que usou, não foi exatamente isso aqui, porque aqui é o montante do drywall, mas ele usou o sistema PEX, aqui ó, o sistema PEX, né, de água, que são essas mangueirinhas na obra dele, e usou um chassi, né, aqui, pronto, e usou um chassi, tipo esse aqui, para fixação tanto dos ramais como para a fixação do chuveiro e tal, etc. O custo foi maior. Qual era a expectativa? A expectativa era ganhar uma economia, porque o prazo da obra é reduzido. Aí o que foi que aconteceu, né? O prazo de execução das instalações diminuiu? Diminuiu. Só que, agora vamos para cá. Ó. Só que, lembra que eu falei com vocês que tem o que é crítico e o que não é crítico? O problema é que na obra dele, as instalações não eram críticas, tá certo? Ou seja, o que é que adiantava eu diminuir o prazo desse serviço se não é ele o serviço que define o prazo de conclusão da obra? Resumindo, lá na obra dele, ele teve um custo maior por usar uma nova tecnologia, reduziu o tempo daquele serviço, só que a redução do tempo daquele serviço não refletiu na redução do tempo da obra. Deu para entender? Então, nós temos que tomar muito cuidado, que é essa observação aqui. Ó. Opa, desculpa. Usar adequadamente novas tecnologias. Aonde eu devo usar uma nova tecnologia ou repensar um processo na minha obra? Sempre nos serviços que estão no caminho crítico. E aí usar uma metodologia eficaz de orçamento e controle de custo, né? Por causa daquela questão, por exemplo, que eu exemplifiquei do cimento. Então, de repente, você tem que ter alguma forma de conseguir fazer o levantamento do custo real e atribuir para comparar depois, tá? Tem algumas maneiras de fazer, mas depende um pouco do cada tipo de obra. Analisar e compatibilizar o projeto, como eu falei, né? Evita muito problema, tanto de prazo como de custo e outras dor de cabeça também. Adequar novas tecnologias foi aquilo que eu disse para você. A gente sempre tem que tomar o cuidado de que a inovação seja aonde está no caminho crítico, né? E a metodologia de eficaz de gerenciamento. Para encerrar a primeira parte, e a gente ir para a nossa planilha mão na massa, a gente vai dar um intervalozinho e vai para a planilha mão na massa, nós temos 5 erros que o gerente de obra comete. Você precisa saber quais são para evitar. O primeiro erro é que ele não olha a documentação técnica com antecedência. Ou seja, já vi demais a obra que é assim. Amanhã ou semana que vem nós vamos começar a fazer instalação de incêndio. Abre aí o projeto de incêndio para gente dar uma olhada. Não, meu amigo. Era para ter olhado isso há muito tempo atrás. Lembra? Era para ter olhado isso há uns 2 meses atrás. Lembra do médio prazo? Né? Então, tipo assim, ó, 2 meses, aí passando 2 meses, 2 meses. Quando chegou bem aqui, nesse mês, digamos, né? Nesse mês aqui, é o mês que eu vou fazer incêndio. Eu já estou olhando isso 2 meses antes. Então, 2 meses antes, eu identifiquei que nós vamos começar a fazer incêndio. Aí nós fomos olhar o projeto. Então, não caia nesse problema, nesse erro de olhar os projetos em cima da hora. Alex, mas é porque o pessoal manda os projetos também muito em cima, digo certo. Mas procure já ver o que você tem disponível e marque colado. Como você tem que olhar 2 meses antes, colocando isso como rotina, você até começa a avisar, cara, eu preciso pelo menos 2 meses antes dos projetos disponíveis.
depois você me manda os outros. E aí, por exemplo, qual projeto você precisa? Desculpa. Qual projeto você precisa? Ah, eu preciso agora do incêndio do pavimento tipo. Depois você resolve lá na caixa d'água, na cobertura, o que você vai fazer. Mas do pavimento tipo eu preciso. Até a data tal, certo? Muito bem. O segundo erro é não avaliar as composições. E nós vamos ver como é que avalia aqui hoje. Então, eu preciso avaliar as composições, especialmente os índices de mão de obra, tá? Porque os índices de mão de obra, dependendo de como foi organizada a sua composição, ela pode lhe induzir a um erro. Eu vou detalhar mais isso lá na frente, mas, por exemplo, que talvez seja um caso até que a gente pegue para mostrar. Imagina um serviço bem simples aqui. Vamos pegar um serviço de embolso na parede. Pronto. Argamassa de embolso na parede que vai receber um revestimento cerâmico. Eu vou trabalhar lá na obra com 2 pedreiros e um servente executando embolso na parede. Ora, veja bem, se eu vou trabalhar com 2 pedreiros e um servente executando o embolso aqui na parede, então quer dizer que para cada metro quadrado de trabalho que eu fizer, cada metro quadrado, eu vou ter 2 vezes o tempo do profissional pedreiro para o tempo do profissional servente, porque são 2 para 1, isso é muito simples. Só que, talvez, e aí vale a pena você verificar, a gente vai olhar já já, assim, depois do intervalo no nosso caso, talvez na sua composição esteja um percentual que não represente 2 para 1, tá certo? Por quê? Porque quem montou a composição pode ter levado em conta o seguinte: quem vai preparar a argamassa para colocar o embolso vai ser o servente. Então ele vai ficar mais X tempo preparando a argamassa. Quando ele monta a composição, ele monta com tudo. Certo. Só que isso para o caso que o servente prepara a argamassa. Mas o mais comum, né? O mais comum é que já tenha um local que roda as argamassas e leva depois para quem está trabalhando. Ou seja, o servente que está com o pedreiro, ele não processa, né? Ele não fabrica argamassa. Então, essa composição está furada. Para você, entendeu? Ela tinha que ser repensada. Então, nós precisamos avaliar se as composições estão coerentes ou não. E tem outra questão também, né? Mas aí eu explico um pouquinho mais lá na frente, na hora que a gente vai na nossa planilha. Terceiro erro, que é matador, gerente de obra, é não estudar a organização do canteiro. Pessoal, um canteiro mal definido é um sofrimento violento. Porque, de repente, eu tenho que transitar com, para pegar um exemplo, com argamassas mais do que necessário, tenho que ficar dando volta. Porque o material para pegar está muito longe. Porque o fluxo que eu tenho de pessoas andando é perigoso, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado, né, com a organização do layout do canteiro. E mais, tenho que tomar muito cuidado de ver, na hora que eu estou posicionando, né, as áreas de canteiro, refeitório, vestiário e assim por diante, se eu não estou colocando isso em cima de alguns pontos críticos, como piscina, deck, sauna. E, de repente, né, num empreendimento tipo, vou pegar aqui um caso, um conjunto residencial, ou um condomínio de casas, você, em geral, tem uma área de lazer. Então, talvez, em alguma fase do canteiro, você possa aproveitar o salão de festa nas fases iniciais. Não na fase final, porque eu tenho que liberar a área para trabalhar. Mas talvez numa fase inicial, durante um tempo, você possa aproveitar. Aí você já meio que adianta a estrutura do salão de festa, estrutura e alvenaria, de repente, economiza na parte inicial do canteiro. Aí depois, numa fase mais à frente, você retira o canteiro dali e monta em outro espaço para dar continuidade ao serviço daquele local, né? Que seria o salão de festa, ok? Então dá para economizar e antecipar algumas coisas, às vezes, ao mesmo tempo, quando você está estudando o layout do canteiro. O quarto erro do gerente de obra é não programar a obra, ou seja, o todo. Lembra? O longo, o médio e o curto prazo. Então,
eu preciso ter uma visão de longo prazo, eu preciso ter uma visão da programação da obra como um todo. Aí eu desmembro no médio e depois no curto semanal ou diário, se for o caso. E pego no controle as informações de volta. Então é assim, ó, eu tenho uma obra com tantos meses, planejei ela toda, ok. Agora eu vou detalhar o que eu preciso resolver nas próximas semanas ou nos próximos 2 meses e vou também definir o que tem que ser feito na semana que vem. Só que aí tem coisa que não foi feita, tem coisa que foi. Então, de repente, se a obra tiver um prazo maior, 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, fechou o mês, o que é que foi feito ao todo? Foi feito isso. Aí eu atualizo a minha programação da obra. O que não foi feito vai para frente. Se eu adiantei alguma coisa, vai para trás. Aí vamos ver agora atualizado o que é que nós temos que resolver para os próximos meses e o que é que tem que ser feito para a próxima semana. Tá vendo como é um ciclo? Né? Eu parti do planejamento cumprido, né, digamos assim, total, cheguei no detalhado semanal. Depois, em função do que eu fiz ou não fiz nessas semanas, eu volto para analisar o planejamento total, que vai me dar as novas metas da próxima semana. E isso vai ficar circulando até acabar a obra, ok? Então a gente precisa programar a obra, pelo amor de Deus, né? O último erro é um erro que é o seguinte: eu não saber avaliar o desempenho. Então, por exemplo, eu começo a ver aqui, eu tenho um ritmo planejado para a obra e eu estou aqui com um ritmo real. Então, esse exemplo aqui é simples porque ele está bem, como é que eu posso dizer? Bem ruim, né? Já foi feito, assim, foi desenhado assim de propósito. Então, aqui eu estou vendo que eu estou bem abaixo. Eu tenho que dar uma incrementada no ritmo para poder terminar a obra. E mesmo incrementando o ritmo, está terminando aqui atrasado. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, dando um certo incremento, a gente ainda atrasa um pouquinho a obra. Ou, se eu der um incremento maior, a gente termina a obra no prazo. Então, eu preciso ter uma visibilidade de como é que está esse desempenho de obra, né? E aí são processos evolutivos. Se você for notar, o seguinte, comece pelo primeiro, realmente está na sequência. Comece pelo primeiro, sempre procure ver com antecedência o que tem que ser feito, assim, o que tem que ser ajustado, revisado, acrescentado nos projetos. Depois, avalie as composições, pelo menos dos principais, dos serviços que mais impactam no prazo ou dos serviços que mais impactam no custo. Organize o seu canteiro de obra, né? Faça essa organização, monte um layout coerente do canteiro, veja em que momento, né, em que fase, que virada de serviço você precisa fazer ajustes no canteiro. Programe no longo, médio, curto prazo e, por fim, avalie o desempenho. Vá aos poucos, né? Vá avançando nesse conjunto de pontos aí que tem que ser trabalhados. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos dar um intervalozinho aqui de 10 minutos, pode ser? Para você, de repente, ver alguma coisa aí na sua casa ou na empresa que você está, né? Recompor a sua garrafinha d'água, instalar um ovinho para merendar, alguma coisa assim, tá certo? E aí a gente volta daqui a uns 10 minutos. Eu também vou dar um intervalo na gravação, porque a gente vai ficar com esse bloco gravado e um vídeo do outro bloco, vai facilitar na hora que você quiser consultar, porque os assuntos vão estar em vídeos diferentes, vai ficar mais fácil para você consultar alguma dúvida ou rever alguma parte do nosso encontro. E lembrando que a questão do desempate, né? Para ajudar a ganhar mais uns pontinhos aí no desafio, no material. E aí, quem não tiver recebido um e-mail no comecinho da manhã, hoje de manhã, né? Porque de repente chegou depois. Mas hoje de manhã, com material do desafio, avisa aí no chat que eu aproveito o intervalo também para pegar seu e-mail e coloca teu e-mail, tá bom? Não recebi e-mail, e-mail é e-mail tal, para eu mandar aí para você, tá legal? E aproveita o intervalo para pegar o postzinho e colocar aí no Instagram, no seu LinkedIn, tá bom? E marca o Prof. Alex Amarante para a gente poder contar, a equipe poder contabilizar para valer pontos para vocês, tá bom? Então, essa aqui é esse postzinho, estou participando e tal, que é o postzinho de hoje, e ao longo da semana a gente manda outros para ficar gerando essa dinâmica e dar uma animada em vocês também. Tá legal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta com relação aos conteúdos que a gente viu até agora? Não?
Tá todo mundo querendo ir para merenda e repor a água. Não recebeu? Tá joia, Aline, eu mando para ti. Shirley, coloca o teu e-mail também, por favor. Quem não recebeu, avisa aí, não recebi, e coloca o link. Ou o link não, desculpe. O e-mail, que daqui a pouquinho a gente volta. Tá legal? Eu vou agora dar uma paradinha aqui na nossa gravação para gerar esse primeiro vídeo. Assim que eu achar o canto que eu me esqueci onde é. E a gente volta em 10 minutos, tá certo?